amigos do Na Área do Esporte, aqui estamos para a atualização das coisas do esporte na nossa aldeia, numa semana muito especial, uma semana que para o torcedor do Aruco Maringá festiva, uma vez que o time consolidou a sua condição de integrante da elite do Campeonato Paranaense com o triunfo sobre a equipe do PSTC na partida realizada no domingo no estádio regional Willie Davis. 2-1, fez 2-0, descontou o time de Cornélio Procópio, mas o time maringaense consolidou, confirmou o seu favoritismo e assegurou aí a qualificação para a elite do Campeonato Paranaense de 2003. Desta forma, nós vamos ter a Cidade Canção, vai ter na próxima temporada 2 representantes na primeira divisão, e já um burburinho muito grande em relação a isso. A gente percebe nos meios onde as pessoas falam de futebol essa preocupação: você vai torcer para quem afinal? Eu confesso que logo após o jogo, encontrei pessoas ligadas ao esporte, convivendo com o pessoal que gosta do futebol, e tive essa preocupação de fazer a indagação, de dimensionar como isso vai ser a partir da próxima temporada com as duas equipes na primeira divisão. E olha, não tem um resultado específico, não tem um resultado estatístico, mas o que eu pude sentir é que não há ojeriza por nenhuma das agremiações. Os dois times, o Maringá Futebol Clube, que já está na primeira divisão há algum tempo, que é o atual vice-campeão, e o Aruco Maringá, os dois têm simpatia. A resposta mais comum foi aquela clássica: vou torcer para os dois, mas a gente sabe que isso é impossível, pelo menos no momento em que as duas equipes se cruzarem. Isso vai acontecer lá no Campeonato Paranaense da próxima temporada. Mas o Aruco, com este desempenho espetacular que teve desde a sua fundação, afinal de contas, nós estamos falando de uma sigla do futebol profissional que se estabeleceu em 2010. Disputou o 2020, me perdoe. Em 2020 foi fundado, disputou a competição de 2021 na condição de terceira divisão, foi campeão o Aruco Maringá desta terceira divisão, se qualificou para a segunda divisão, que sabemos é uma etapa mais difícil do profissionalismo no futebol, e mesmo assim passou com os pés nas costas. Não se pode dizer com os pés nas costas, porque na largada do torneio chegou a repassar uma certa preocupação quando perdeu os 2 primeiros jogos. Mas foram só aqueles 2 jogos, depois não conheceu derrota nenhuma o Aruco Maringá, sob o comando do competente Rafael Andrade. Juntou um grupo consistente, com profissionais qualificados, com jogadores experientes, mesclando com pratas da casa, que foram usados, essas pratas da casa, esses jogadores foram usados ao longo da temporada: o Caleb, o Juninho, o Luigi, só para citar alguns, e não cometendo a injustiça de esquecer, mas foram jogadores utilizados pela comissão técnica que deram uma contribuição muito interessante para que o time conseguisse essa qualificação. Primeira divisão garantida, mas o campeonato não está decidido. Não está decidido. Por quê? Porque tem a final. As duas equipes finalistas se garantem para a elite do estadual, mas elas jogarão entre si para a definição do título. O Maringá, o time maringaense, o Samurai Black, o Aruco Maringá, vai em busca do segundo título consecutivo da sua carreira, por conta de que venceu a terceira divisão e agora vai em busca da segunda divisão. E tomara siga as potrancas trotem nessa direção para que ele esteja também na decisão do campeonato da primeira divisão em 2023. E o curioso nesta decisão vai ser contra o Foz do Iguaçu. Por que o Foz do Iguaçu? O Foz do Iguaçu fez a outra semifinal, perdeu o primeiro jogo na Fronteira, perdeu para o Andraus Brasil por 1-0, mas foi na região metropolitana da capital, foi a Campo Largo, buscou também 1-0. Placares iguais, não é? A igualdade de condições levou a decisão para as penalidades, e nas penalidades o time da Fronteira, o Foz do Iguaçu, conseguiu 5-3 e se qualificou. Tem, portanto, o direito de decidir o título com o Aruco Maringá. E o que há de curioso nisso? Há de curioso nisso que a terceira divisão do ano passado foi definida exatamente por essas duas equipes, pelo Aruco Maringá e pelo Foz do Iguaçu. Os dois que subiram para a segunda divisão, da terceira para a segunda divisão. À época, a vitória foi do Aruco Maringá. O jogo aqui no estádio regional Willie Davis venceu a partida, depois foi a Foz do Iguaçu,
perdeu, mas no critério de desempate acabou ficando com o título em 2021, na temporada passada, na terceira divisão. Foi a única derrota do Aruco Maringá. Não é? O Foz do Iguaçu, portanto, subiu junto com o Maringá para esta segunda divisão. As duas equipes que subiram da terceira para a segunda divisão estão qualificadas para a primeira divisão de 2023 e vão decidir entre elas o título da competição. O primeiro confronto é já neste domingo, no próximo domingo, na cidade de Foz do Iguaçu, no estádio ABC, porque o Aruco Maringá tem a prerrogativa de jogar fora de casa e decidir diante da sua torcida, por conta da melhor campanha ao longo de toda a primeira fase e também na segunda fase. Foi acumulando pontos, uma performance, um desempenho melhor que o do Foz do Iguaçu, por isso o time maringaense joga a primeira fora de casa e decide no estádio regional o Willie Davis, oxalá com a presença de bom público. Já não foi ruim o público do jogo contra o PSTC, não foi um estádio lotado, não foi como de primeira divisão, mas já pôde se detectar a presença de adeptos, a presença de pessoas que gostam do Aruco Maringá, e não são poucas, não é? O chamado público razoável para ver este jogo de semifinal, e certamente para o jogo da final um número maior de torcedores estará presente no estádio regional Willie Davis, isso no domingo seguinte, porque neste domingo o Aruco Maringá joga fora de casa. Enfim, comemorar esse advento é uma coisa incomum, não é? Rara, o fato de Maringá ter dois representantes na primeira divisão do Campeonato Paranaense, à exceção da capital, que hoje tem 3, já teve 4. Londrina, me parece, já teve também 2 representantes na primeira divisão, quando o Londrina estava e a Portuguesa ascendeu. E recentemente, mais recentemente, o exemplo de Cascavel. Quando o Futebol Clube Cascavel estava na primeira divisão, o Cascavel Recreativo ascendeu para a segunda divisão, mas este Clube Recreativo Cascavel acabou caindo para a segunda divisão e arremessado para a terceira por conta de irregularidades que teve lá. Enfim, é este o quadro. Maringá já teve em 1990 o Grêmio de Esportes Maringá e o Maringá Atlético Clube, e depois, um pouco mais tarde, em 1996, teve também o Maringá Futebol Clube e o Grêmio de Esportes Maringá, mas neste caso não era um campeonato paranaense da Série A, era uma espécie de Série B, era uma espécie de módulo, levando equipes a se classificarem para a fase seguinte. Enfim, é isso, torcida de Maringá em festa, comemorando o fato de que tem 2 representantes na elite do Campeonato Paranaense. Obrigado pela sua atenção e por frequentar o nosso Na Área do Esporte.